Então, como que funcionam essas terapias de exposição? Geralmente, né, eu coloquei terapias porque não é só uma terapia, não é só uma abordagem, não é só uma maneira de trabalhar a exposição. E é uma daquelas coisas que parece simples, e é simples da gente explicar, mas que tem muitos fatorizinhos a serem levados em conta. Então é legal da gente sim buscar auxílio profissional, tá? Até para evitar riscos de aumentar a sensibilização. E o que pergunta, puxa, a meditação ajuda a controlar a fobia? E o que? Sim, não, talvez. Tá? A meditação vai ajudar você a afiar uma das habilidades que a gente vai precisar assim, muito para lidar com a fobia, que é essa habilidade de autoobservação. Então, de tirar, né, a nossa reação do automático e enxergá-la com um pouquinho de distância. Olhar para o nosso medo, por exemplo, com essa curiosidade de nossa, como meu coração está batendo rápido, e nossa, né, como eu estou ficando tonto. Esse olhar curioso que a meditação nos ensina. Então é como se ela nos desse ali, puxa, a meditação vai me ajudar a ser o goleador do campeonato? Não, porque a meditação nessa metáfora seria o correr. Né? Correr todos os dias vai me ajudar? Vai, mas não é o fator que cura. Né? É um pré-requisito para que eu consiga. A meditação não, mas a habilidade que ela traz, a habilidade de mindfulness, né? De autoobservação, no momento presente, com curiosidade, sem julgamentos, enfim. Então, ótima pergunta, Ilka. Mas a maioria dos tratamentos, dos planos de tratamento dentro da terapia de exposição vai passar inicialmente por psicoeducação, ou seja, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, com o meu corpo. Eu preciso, de validação de alguém dizer para mim, não, cara, não. Primeiro, isso não é loucura, de novo, não é um curto-circuito dentro da gente, é um mecanismo natural, saudável, inclusive, né, tem pessoas que têm uma tendência maior a essa aprendizagem aversiva, ou seja, elas precisam de menos estímulo, menos perigo para estabelecer essa aprendizagem. Então tem pessoas que, podem aprender que ouvindo o relato de alguém que isso é perigoso. Olha só, nossa, borboletas são perigosas. Né? Talvez a pessoa tenha ouvido isso na infância e bastou para ela nunca mais querer chegar perto daquilo. Tá? Isso tem uma certa correlação até com um QI um pouco mais alto, tá, gente? Porque no fim das contas a gente está falando de capacidade de aprendizagem, né? Do quão rápido o nosso cérebro cria essas associações. E aqui trabalhando muitas vezes contra o nosso melhor interesse. Então é um ponto onde essa aprendizagem se torna até uma vulnerabilidade mais do que uma proteção. Mas então primeiro preciso entender, né, o que está acontecendo comigo, que isso é um mecanismo normal, que faz parte, enfim, de um cérebro humano saudável. Cérebros humanos saudáveis geram essa aprendizagem e às vezes elas geram aprendizagens que começam a nos restringir, nos atrapalhar. E eu preciso entender essa curva da ansiedade, eu preciso conhecer o meu corpo e como ele reage, eu preciso, sim, saber e alguém me dizer, olha, não, isso não mata, parece, é horrível de sentir, mas não vou sofrer uma morte súbita por isso, porque se eu não sei disso, dificilmente eu vou me convencer a dar os próximos passos, né? Os passos de me expor, de me colocar na situação que vai me gerar essa sensação tão ruim, mesmo que o motivo seja muito valioso. Então, em seguida, a gente tem algum tipo de treino de relaxamento. Relaxamento a gente tem culturalmente como se fosse uma coisa que simplesmente acontece quando a gente não está preocupado, quando a gente não está ansioso, quando está tudo bem. Às vezes é uma habilidade que a gente precisa adquirir. Assim como a gente às vezes não sabe como expressar uma determinada emoção de uma maneira saudável, tem gente que não sabe relaxar, não sabe como ajudar o seu corpo a baixar aquela ativação toda. Coisas que vocês vão ter visto em vídeos da Eureka, da respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo. A própria meditação ajuda bastante porque ela nos distancia, nos ajuda a desfundir, né, daqueles estímulos, daquelas coisas que geram essas reações.
Então, tem um conjunto de coisas que a gente pode aprender e ficar bom em. São habilidades, a gente desenvolve. Não é uma coisa que eu aprendo, vi uma técnicazinha da Eureka e funciona para o resto da vida. Muitas vezes eu preciso treinar essas coisas repetidamente, todos os dias, até eu ficar bom, até eu dominar o processo de ajudar o meu corpo a baixar essa ativação do mal-estar. Isso vai ser essencial, porque, de novo, na presença do estímulo fóbico, a tendência é que o meu corpo vai subir, vai chegar num teto, mas o tempo que essa ativação vai ficar nesse teto, ele pode variar bastante se eu souber ajudar o meu corpo a se regular novamente. Então, aí a gente não quer passar ninguém por um sofrimento desnecessário. Dá para fazer exposição sem relaxamento? Dá. Probabilidade de funcionar? Muito baixa. Não, mas pode funcionar. Mas quanto mais eu tenho a sensação de controle sobre a exposição, maior as chances de eu conseguir um resultado melhor. Então, o terapeuta de vocês nunca vai, né, poxa, a pessoa tem fobia de borboleta, eu vou te trancar num banheiro e jogar uma borboleta lá para dentro. Jamais, tá, gente? A exposição, ela funciona bem quando a gente tem controle. Então eu voluntariamente me coloco naquela situação, eu voluntariamente me aproximo da pista ou da situação que me gera mal-estar. Eu sei que eu posso sair se eu quiser e eu tenho as ferramentas que eu preciso, ou seja, as habilidades de relaxamento, por exemplo, o apoio do profissional que está ali do meu lado, para conseguir permanecer na presença daquele mal-estar. Então eu não estou preso, eu não pulei na água de cabeça na primeira vez para enfrentar o meu medo de uma vez. Eu estou construindo um processo onde eu tenho maestria, onde eu tenho controle, onde eu estou fazendo todo o possível. As estratégias de exposição, elas podem ser imaginárias, podem ser em vivo. Em vivo quer dizer no corpo, né, que está vivo, tá, gente? Não é ao vivo, né? É na hora que está acontecendo, é em vivo. Ou seja, estratégias de exposição imaginária podem trabalhar com visualizações, com usar imagens, né? Me imaginar na situação que eu tenho tanto medo, ou imaginar o objeto. Eu tenho medo de ratos. Talvez em terapia um dos passos seja imaginar que eu tenho um ratinho de estimação. Puxa, isso é demais, Raul. Eu penso em imaginar o rato, eu já fico muito mal. Puxa, talvez a gente comece com um coelhinho. E a gente vai imaginando que as orelhinhas dele diminuem. E daqui a pouco, na outra semana, a gente imagina que o rabinho dele está mais comprido. Então a gente vai manipulando, usando toda essa nossa capacidade imagística, né? Eu gosto muito de falar disso, hoje não vai dar tempo, mas do exercício do limão, todos os meus clientes conhecem, né? Da gente perceber o quanto o nosso corpo reage forte a coisas que a gente evoca, a imagens, a pensamentos. A gente vai usar isso a nosso favor. E também, em vivo, por exemplo, puxa, eu tenho medo de ratos, talvez o meu terapeuta... E a gente faz isso, tá, gente? Combinado, muito bem estabelecido, mas talvez em algum momento da terapia eu traga um ratinho numa gaiola pra gente fazer a exposição aqui, né? Com a presença, corpo a corpo. E existem estratégias de exposição gradual, ou seja, que eu vou aos pouquinhos me expondo a coisas um pouquinho mais difíceis. Eu tenho medo de água, talvez hoje eu chegue na beira da piscina e fique ali um pouquinho, né, até esse medo baixar. E aí eu vou colocar um pezinho. E aí eu vou... Então, essa aproximação gradual. E existem sim estratégias de inundação, estratégias onde eu vou tentar enfrentar o pior dos meus medos de primeira. Elas são estratégias que tendem a funcionar para menos pessoas e geralmente elas vão exigir um preparo, uma equipe, uma coisa muito mais, vai dar muito mais trabalho, muito mais recursos e frequentemente elas têm uma chance maior de sair pela culatra. Ou seja, se em algum momento nessa exposição a pessoa que está fazendo ela, eu tenho medo de altura, mas eu quero trabalhar, né, fui promovido, vou ser CEO da empresa, só que o escritório é lá em cima, na cúpula. Vou estar o tempo todo cercado de janelas, olhando para baixo. Puxa, talvez eu precise
conseguir me adaptar a esse medo já, e eu estou muito bem motivado para isso. Talvez eu opte por uma estratégia de inundação, mas, de novo, tem muito mais riscos, muito mais recursos, eu vou ter que contratar uma equipe porque eu vou precisar do meu terapeuta, eu vou precisar de gente me ajudando, me auxiliando. É mais complicado, tá, gente? E então, na exposição gradual, a gente vai fazer uma hierarquia de estímulos. A pessoa tem medo de abelhas, então a gente vai perguntando, puxa, tá, nota como é que, depois de já ter psicoeducado, a pessoa conseguir identificar o seu próprio sentimento, né, a sua própria reação, puxa, como é que teu corpo reage? Imaginando que a gente vai aí fazer a menor das coisas, a gente vai ver uns vídeos de abelhas. Não, puxa, dá uns 10%. Tá, e imaginar que a gente vai pegar uma abelha e fazer ela picar a tua pele. Não, Deus me livre, acho que eu vou ter um infarto se isso acontecer. Tá, e se a gente deixar a abelha na pele? Não, muito, muito forte, mas um pouquinho menos do que ser picado. E assim a gente vai construindo uma escadinha, né, de estímulos que tem a ver com o meu medo, ou seja, meu medo é de abelhas, mas é muito maior se a abelha está aqui, em cima de mim, do que se ela está lá no cantinho da sala, né? E a gente vai fazer a exposição um degrauzinho por vez. Às vezes, dependendo da situação, a gente vai conseguir, né, subir alguns degraus em uma sessão. Em outras situações, em fobias que estão muito, muito, muito resistentes, talvez eu leve semanas para subir um dos degrauzinhos. E está tudo bem, né? De novo, o exército de cada um pode ser um pouquinho diferente no tempo que ele leva para se adaptar e criar essa outra conexão, essa conexão que suprime o medo antes dele começar a disparar. E a gente vai permanecer na presença do estímulo até regular a emoção. E a gente vai repetir e repetir até o dia que a gente chega, chega perto da abelha, por exemplo, e não tem nenhum medo, nenhum pânico. Tô de saco cheio. Ai, Raul, que sessão chata ficar olhando para essa abelha. Eu tô entediado. Aí a gente sabe que a gente está pronto para subir de nível e avançar para a próxima fase.